todos. É uma satisfação estar aqui com vocês para poder falar um pouco da nossa empresa, Larisol. E para eu chegar na Larisol, eu vou ser bem breve, vou falar um pouco da minha trajetória e explicar a vocês um pouco, comentar um pouco sobre a empresa. Eu sou Alexandre Guedes, tenho 53 anos, estou morando em Bom Jardim, virei bom jardinense há 28 anos. Eu vim da cidade mineira de Santana do Deserto. O mineiro nunca fala onde que mora, é pertinho de Juiz de Fora a cidade, só para sincronizar. Só fica perto de Juiz de Fora. E eu não vou ler, vou fugir um pouco do protocolo aqui, que eu acho que fica mais à vontade. E desde pequeno morei na zona rural. Eu sou filho e neto de produtor rural, né, lá na região de Minas, né? E desde pequeno eu acompanhei meu pai na propriedade, com a lida da situação rural, né? Meu pai era produtor de leite, né? Ele ordenhava desde cedo, acompanhava desde pequeno. Nós somos uma família de 6 irmãos e eu sou do meio. Então, eu acompanhava desde ordenha o trabalho do dia a dia da propriedade rural. E naquela época, não muito distante, a produção rural não tinha hoje as tecnologias de hoje. Então, assim, a propriedade, ela produzia leite. Quem conhece um pouco, a ordenha é feita pela manhã e pela tarde. Então, o leite da manhã, meu pai enviava para a cooperativa da época da região lá, que seguia para Juiz de Fora, para a CCPL. E o leite da tarde era comum a pessoa fazer um queijo, porque não tinha como guardar o leite para o dia seguinte, porque não tinha tantos refrigeradores como tem hoje, né? Então, ele começou a fazer queijo. Então, ele fazia queijo durante a semana toda, a gente acompanhava, e no final de semana a gente ia para a cidade, ele ia para a cidade vender os queijos. Eu falo a gente ia porque, num determinado período, 6, 7 anos, eu era convidado com ele para ir para a cidade, porque a gente morava no sítio e até a cidade tinha, se eu não me engano, 8 porteiras. Então ele precisava de alguém. E eu era o convidado dele, né, a ir para a cidade e ajudar a levar os queijos. Então, assim, foi o primeiro sinal que eu tive, mas eu não soube interpretar. Então eu comecei a participar da produção, ia até a cidade, e lá ele vendia os queijos, já tinha os clientes certos, eu entregava em alguns restaurantes e fazia aquela venda e voltava. Então aquele foi o primeiro momento que eu tive lidando com o queijo. Então o tempo foi passando e eu fiz um curso técnico em Juiz de Fora. E naquela época, quando eu ia com meu pai, ele tinha um Jeep, minha mãe era professora na cidade vizinha, na fazenda vizinha, melhor dizendo, e ela ia de charrete. No início, eu fui alfabetizado pela minha mãe até a 4ª série, e então depois eu passei, como mais moderno, a gente ia num Fusca. Aí sempre quebrava alguma coisa, então eu ajudava a mexer no Jeep do meu pai, então eu falei, opa, acho que eu vou ser mecânico. Aí eu fui para Juiz de Fora, fiz o curso técnico no CTU, que é o Colégio Técnico Universitário, e isso formei em 90, né, no curso técnico, e eu tinha, para poder ter o diploma, eu tinha que fazer um estágio. E, não, né, com conhecimento, eu acabei vindo fazer um estágio na Queijaria Escola de Nova Friburgo, isso em 90, 91. E eu ia fazer um estágio de eletromecânica, que era o curso que eu fazia. Então eu tinha parte de eletricidade. Só que a queijaria foi fundada em 87. Então, quando eu fui para lá, era uma obra nova. Então não tinha manutenção. Então eu ficava lá tentando consertar uma lâmpada ou outra, morro de medo de tomar choque, mas fiquei. E na época tinha lá um gestor, que era o suíço, o Bernard Miller. Ele tinha necessidade de mão de obra, ele me convidou mais uma vez a poder fazer queijo, ajudar nos finais de semana. Então eu passei um período ali. Foi um segundo sinal que eu tive, mas eu não soube aproveitar. Voltei, terminei o meu estágio, voltei para Santana do Deserto, meu pai era no sítio lá, e lá a gente começou meu pai já fazia queijo, e eu tive
a intuição de fazer iogurte para vender junto com o queijo. Então, no primeiro momento, como a minha mãe era professora, eu na escola dela peguei emprestado um caldeirão, isso é uma panela grande, e comecei a fazer iogurte. Comecei a fazer iogurte em casa, e nos finais de semana, porque meu pai fazia, eu ia para o campo de futebol e vendia esses iogurtes. Meus irmãos jogavam futebol e eu ficava na beira do campo vendendo futebol, vendendo o iogurte. E ali foi passando o tempo e a gente foi implementando, aumentando a produção. Conheci pessoas que queriam levar para a cidade, eu passei a vender nas cidades vizinhas, Três Rios, Paraíba do Sul, Mar de Espanha. E uma pessoa de Friburgo passou a ir lá comprar o iogurte. Então eu comecei a trazer esse iogurte para Friburgo para vender. Era um serviço de porta a porta, não era nem no comércio. Isso eu conheci um amigo aqui e ele convidou para poder tocar um projeto que ele tinha de uma fábrica de laticínio. E como ela falou no início que a Larisol de Friburgo, por coincidência, a Larisol foi fundada em Friburgo, em 95, no embrião, exatamente na rua Tupiniquim 700, no Cônigo, na casa desse amigo. E com o projeto de expandir para Bom Jardim. O projeto era para ir para Bom Jardim, então eu fui convidado, e aí em 97 eu vim para Bom Jardim, né? E lá a prefeitura ia dar um terreno para poder incentivar, então a gente ficou na expectativa do terreno, a gente alugou um galpão e começou o laticínio. O Luiz Antônio está aqui, ele era do jornal Bom Jardim, e ele me convidou, e a gente fez um almoço, convidado por ele no Sabor e Sonho, para falar do projeto, que deu certo, tá, Luiz? Com certeza, com certeza. Deu certo, e ali a gente começou a produzir em Bom Jardim. A gente começou a produção em Bom Jardim, com muita dificuldade para captação de leite. Eu tinha esse conhecimento lá, ia nos produtores, e a gente começou essa produção. E como assim, todo início é bem difícil, então de 97 e virando o ano 2000, a gente passou por muitas dificuldades, né? E assim, eu conhecia a parte de captação de leite, produtores e produção. Dessa situação grave, se a gente conseguisse melhorar a parte comercial. Aí foi uma primeira virada da Larisol. E Larisol, vou antecipar aqui, faz parte de um dos fundadores, né, quando eu fui convidado, que é exatamente o sobrenome dele, a gente não mudou. Um Lar de laticínio, um R de Ribeiro, e o S é o de Souza e o L de Limitada, por isso Larisol. Como já ficou na época, a gente manteve. Aí, com essa mudança de necessidade, em 2004, a gente deu uma virada muito importante, que foi a entrada do Emerson Veiga, meu sócio desde 2004. Ele é expert em comércio, né? Ele é vendedor nato, como ele gosta de dizer. E ali a gente deu a primeira guinada na Larisol. A gente começou a produzir, além do iogurte, o queijo que eu já fazia em Minas, a gente começou a fazer manteiga e começou assim a montar um mix. E a gente começou a ter um projeto para fazer produtos de excelência, né? E ser uma referência, né? O propósito é ser uma referência na região com produtos de qualidade. Então a gente foi, nesse período, começando a entrar em mercados, ampliar a captação, e ficou apertado onde que a gente estava no galpão, e a gente idealizou, né, fazer uma sede própria, com mais espaço, para poder aumentar o mix de produto. E a gente começou esse projeto em 2009, né, essa construção dessa planta. A gente passou também por dificuldades em 2011 com a enchente, que a parte comercial nossa foi afetada, porque Friburgo, né, Teresópolis, onde a gente vendia na região no início, foi bem afetado, mas a gente conseguiu passar essa barreira com muita luta, muita dificuldade, e com isso a gente foi aumentando, né, a produção. A gente conseguiu terminar a nossa construção da planta em 2012, então a gente migrou para a planta nova, com mais espaço,
e com muita garra, com muita vontade de crescer e concluir o nosso propósito, que era ampliar, produzir e ser referência na região. Então a gente começou a produzir mais itens, né? A gente foi aumentando, eu não vou conseguir mostrar, mas ali a gente tem os produtos, depois eu vou falando. E ampliando, a gente passou Petrópolis, Teresópolis, fomos para a região dos lagos, né? A gente tem comércio na região dos lagos e a gente tem um parceiro também no Rio, no supermercado, que a gente faz uma marca exclusiva para ele. Isso foi criando força e vontade de a gente ir ampliando. Vamos ampliando o laticínio. Como o Antônio falou no início, hoje a gente já recebe uma quantidade significante de leite. A gente tem 280 produtores, né? Isso impacta na região aí 280 famílias, vamos falar assim, de pequenos produtores e médios produtores, né? Então isso impacta praticamente 1.000 pessoas, uma família de 4 pessoas. E com esse projeto ampliando, a gente, né? Também hoje a gente está lá com cerca de 135 funcionários, né? Grande maioria de Bom Jardim, mas a gente tem, em cada cidade, a gente tem o nosso vendedor. Então a gente foi ampliando, conseguindo achar o nosso posicionamento no mercado, desenvolvendo novos produtos, sem perder aquela essência de fazer um produto com qualidade que é o que tem para sobreviver. Você fazer um produto, você tem que manter ali uma tradição para você estar seguindo no mercado, né? A Larisol faz agora, desde o início, esse ano ela completa 31 anos, né? Eu estou nela desde 97, quando eu entrei como sócio. O Emerson, que é um trabalhador nato, ele entrou comigo dia 1º de maio, dia do trabalhador, não sei se ele vai lembrar disso, mas foi uma parceria perfeita, porque eu cuido hoje da captação de leite, né? Eu virei produtor rural igual meu pai, sou produtor rural no município de Duas Barras e produzo leite para a gente lá também, e o Emerson cuida da parte comercial, alavancou, né? E assim, com esse projeto que a gente tem de novos produtos, novos desafios, e também precisando de mais braços para a gente ampliar e chegar no propósito. Hoje eu tenho o Vinícius, meu filho, né? O Vinícius está aqui, ele está já participando da sucessão da empresa, né? Ele já está aprendendo, já passou por parte comercial, agora ele está dentro da indústria, organizando. Emerson tem um filho que está fazendo um curso técnico de laticínio também, né? Então, assim, a Larisol, ela é uma empresa que vai perpetuar por muito tempo, porque a gente já está preparando o pessoal novo, com mais tecnologia, com desenvolvimento de produtos novos, né? Que a gente quer cada vez mais aumentar o leque de produtos, sem perder a essência. Comecei lá atrás, pegando um caldeirão da minha mãe lá para fazer o iogurte, e com praticamente um mês eu já consegui comprar o meu caldeirão e devolvi a escola, tá? Aí devolvi o caldeirão da escola lá, não posso esquecer desse detalhe. Mas então eu vim para Bom Jardim, como eu falei no início, a fábrica situada em Bom Jardim, no Alto de São José. Hoje a gente está com uma planta mais moderna, estamos modernizando mais ainda. A gente está fazendo uns investimentos em equipamentos. A gente está assim, com o propósito realmente de ser referência na região, nos produtos que a gente tem feito. Lá a gente tem dedicado muito carinho, muito amor ali para poder alcançar esse objetivo, né? Acho que muitos de vocês já devem conhecer ou consumir alguns dos nossos produtos. Nós temos na região toda ali. E então essa é a história da Larisol. Eu saí fora do protocolo aqui, não tinha mais coisa para falar, mas não vou me alongar por causa do jantar. Então, assim, eu fico grato, agradeço bem ao Antônio Carlos aí pelo convite de falar um pouco da nossa empresa aqui. E vocês estão convidados, quando quiser conhecer a Larisol, fica ali no Alto São José. A gente agora tem na loja lá um showroom, uma lojinha com os produtos lá para ser conhecido. Então, é importante. Um produto, né, lembrando aqui que a gente ainda não produz, é um doce de leite.
Mas agora eu já sei que eu já tenho onde buscar uma referência, né? Sei lá, é o apaixonado do doce de leite. Ele botou esse compromisso pra gente lá de ser o próximo produto, né? Seria o doce de leite. Agora a gente já sabe aonde achar a receita e o estágio. Vou te contemplar com o estágio, né? Você pode ir lá que está. É nosso convidado. O leite, inclusive, é do meu sogro que serve a vocês. É nosso produtor? Sabia que o leite era bom. Esse é um dos motivos da Lerisol. É leite de qualidade, matéria-prima selecionada para você ter um produto final bom. Então a prova está aqui. O leite vem. É do Carmo? Do Carmo. Então. E a gente faz hoje captação em 8 municípios. Carmo é um deles lá, que a gente tem bastante penetração lá nos produtores. E, enfim, a história da Lerisol é essa. Um propósito que a gente uniu. Então foi uma paixão de infância. Meu avô fazia queijo também, meu pai fez. No meio do caminho eu achei que não era isso, mas depois eu acabei me engajando em queijo. Hoje eu posso falar, eu falo que corre leite nas veias, né, que a gente fala. Porque eu amo do que eu faço, eu gosto do que eu faço. E isso é gratificante. Né? Eu fiz a piada, desculpa, bendita as porteiras. As porteiras também, as porteiras que faziam participar lá das entregas do queijo, eu achava aquilo chato na hora, agora eu dou o braço a terceiro que meu pai estava tentando me mostrar o caminho, eu não estava enxergando. Aí eu cheguei depois e acabei fazendo o que realmente hoje eu estou muito feliz em fazer, que é fazer parte da Lerisol e, enfim, essa é a história da Lerisol. Né?